dele, para que ele seja derramado a tua graça na nossa vida. Bem, nós pedimos que a Virgem Maria, nossa mãezinha querida, cubra o Cristo no seu manto de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sociedade de Anjo linda, coloca no seu coração, nós vamos compartilhar, nós vamos cantar a música que gerou esse tema. Amém? Desperta tudo que dormes, retoma o teu manto, desperta tudo que dormes, levanta dentre os mortos, isso esconda com você, por isso te escolheu, por isso te escolheu, e te deu uma missão, é preciso prosseguir, proclamando sempre seu nome. Essa palavra norteadora é uma palavra de direção. Antes de mais nada, antes de nós entrarmos nessa colocação, nessa explanação que o Senhor nos chama como renovação carismática, nós vivemos isso. Costumo dizer que Deus é pedagógico e sabe a hora oportuna de mandar um recado, entre outras palavras. Mas para ficar mais preciso, Deus ele quer chamar a atenção de um povo eleito que nós somos a nova Jerusalém, nós, renovação carismática. Assim, o Papa Francisco, ele sempre frisa que o nosso movimento é uma corrente de graça. Nós somos esses homens, nós somos essas mulheres que vivemos um Pentecostes atual. Não apenas um Pentecostes atual, mas aqui nós estamos na sala do cenáculo para que nós possamos reviver o Atos 2 e também reviver a experiência da Universidade do Kessler, onde mais ou menos os 4 jovens estavam dentro de uma capela, orando, vivenciando a leitura do Atos 2. E naquele presente momento ali, o Espírito Santo veio com força. E assim, a renovação foi crescendo de uma maneira até mesmo rápida. E chegou a um determinado momento, mais ou menos, século XVIII, antes de entrar no tema, quero aqui fazer uma introdução bem simplificada. Quem conhece a religiosa Helena Guerra sabe muito bem do que nós estamos falando. Quem é da renovação sabe que ela teve uma conversa com o Papa Leão
falando para este Papa que é necessário ter maior atenção ao Espírito Santo. E o Papa Leão XIII pediu para que a igreja toda entoasse o Vinde Espírito Santo, ou Vem Criar. O que vem a ser isso? Vem Espírito Santo Criador. E para que nós possamos verdadeiramente entrar nessa leitura, eu quero convidar você a pegar 4 versículos. Nós vamos pegar o versículo 6 de Efésios 5, versículo 6, até o versículo 14. Eu tenho aproximadamente mais ou menos meia hora para essa colocação, e que vai dar tempo de vocês entenderem e meditarem. Efésios capítulo 5, versículo 6 ao número 14. A carta de São Paulo aos Efésios, ela fica logo após da carta aos Gálatas. Fica muito fácil. Quem fez catequese ou quem fez curso bíblico, se torna muito fácil mexer nas páginas da Bíblia como agora, como que vocês estão fazendo. Vou dar mais um minutinho para que vocês possam achar essa passagem interessante. Quem achou, dá um joinha aí. Quem achou? Misericórdia? Aí eles vão ter da misericórdia? Ei, Maria! Oh, Senhor, bem logo. Repetindo, capítulo 5 de Efésios, versículo 6 ao número 14. E você que não tem a palavra de Deus e quiser ficar com a mão do lado para acompanhar, fica à vontade, tá bom? Mais um minuto que eu tenho tempo. Efésios, logo depois de Gálatas, que vem a tão amada e sonhada carta. Boa noite, irmão. Tudo bem? Estou em maravilha. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos iniciar, sim ou não? Olha, vamos lá. Versículo 6 vamos dizer assim: que ninguém vos iluda com palavras fúteis. É isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Não sejais cúmplices destes outrora eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Procedei como filhos da luz. E o fruto da luz é toda espécie de bondade e justiça e de verdade. Discernir o que agrada ao Senhor, e não tomeis parte das obras estéreis das trevas, mas, pelo contrário, denunciai. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo, mas tudo que é denunciado é manifestado pela luz. Eis porque diz: desperta, tu que estás dormindo, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos dar uma salva de palmas pela palavra de Deus. E antes de nós verdadeiramente entrarmos no contexto desta carta aos Efésios, em que eu quero aproveitar de antemão para quem prega neste grupo de geração, seguir a direção do Ministério de Pregação, o estudo da carta aos Efésios, durante este ano de 2023, e o tema que nós estamos vivendo, que é a questão do direcionamento da renovação carismática do Brasil, a qual essa palavra ela foi discernida no ano
passamos por 38 meses, vamos assim dizer, quase 3 anos de pandemia, Covid-19. E as outras pessoas, durante este tempo, eu digo no momento geral, contextualizando a realidade nossa, quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas, que até mesmo tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, até mesmo certos, mas que, por vez da pandemia, debandaram e se esqueceram do chamado de Deus. E é isso que vivemos o reflexo de 2 anos, do ano de 2020 e 2021, com a pandemia, e que nós muitas vezes perdemos aquela palavra norteadora do triênio que a renovação nos propõe. Vocês sabem me dizer qual é essas 3 palavras? Sim ou não? Eu vou falar para vocês 3 palavras que levam à identidade da RCC. A primeira delas, o resgate, que vem a ser o resgatar. A segunda palavra, o guardar. E a terceira, propagar a identidade da renovação carismática. E no meio disso tudo, nessa realidade onde boa parte dos irmãos, sejam certos, sejam da Assembleia, ainda não entenderam a proposta. E, pois bem, um pequeno resto, pela graça de Deus, perseverou, e pela graça de Deus entendeu, no caso, este grupo. Este grupo continuou. Este grupo está voltando à evangelização da cultura do novo Pentecostes, porque este grupo, Luz Divina, é o Senhor que está movendo este grupo a viver este grande de sair da letargia espiritual, para que vocês possam estar ligados nos 220 volts de graça do Espírito Santo de Deus. E aquela palavra que até mesmo foi esquecida é a questão do trabalho. A vida de Jesus é um dos poucos grupos, sem puxar a sardinha, mas puxando, que de uma certa forma se esforçou a convocar desta realidade o sentido de perseverar, o sentido de manter essa identidade. Mas, Cristiano, são poucas pessoas, sim, mas essas pessoas é que Deus vai contar para dar continuidade à identidade deste movimento, para propagar e para semear este instrumento de evangelização por meio da consequência do batismo do Espírito Santo. Se tem poucas pessoas aqui nesse grupo, é porque cada um aqui entendeu a necessidade de levar o Pentecostes genuíno. Cada um aqui já entendeu. Mas o outro foi embora. O outro mudou de grupo de oração. Não interessa. Você tem que olhar para você. Você tem que olhar para a sua história e dar o seu máximo e dar o seu sangue para Jesus. Vamos continuar. Ainda nós temos que reconhecer em que alguns grupos passaram por um momento de dormência, de uma forma até mesmo negligente, permitindo que as almas morrem espiritualmente, exatamente pela falta de perseverança ou até mesmo pela não leitura da palavra de Deus. Eu estou tentando reproduzir até o que falaram lá, mas é Deus que está movendo essa mensagem. Porque muitos, a gente pode incluir até nós, que por N motivos ou por N motivos, desviam dos desafios,
nasceram deste tempo da pandemia. Pessimismo. Será que para o ano que vem eu vou estar vivo ou vou estar viva? E quando as pessoas perderam a vontade de viver, ou seja, a caridade e a vida fraterna se afrouxou, entre aspas. Por que nós vemos uma sociedade tão egoísta? Porque a caridade esfriou. Não é a palavra que vai dizer, não é Jesus Cristo que falou que vai chegar um tempo em que a caridade vai esfriar. Aí vão os contrastes. A renovação tentando ganhar um gás dos cérebros. Para o quê? Para não deixar de roubar a vivência fraterna, mesmo em tempos de pandemia. Esse grupo se manteve firme como um grupo de oração online. Quem participou, só levanta a mão no grupo online. Quem participou? É uma graça. Deus criou um meio para evangelizar. Outros, por N motivos, não quiseram investir na tecnologia dos meios sociais, que a tal ponto que eles morreram na praia, morreram no meio do caminho. E a partir daí, naquela época da pandemia, houve-se aqui, em alguns lugares, o fechamento das paróquias nos grupos de oração. E a realidade que dissemos era a área geral até, de lideranças, participantes, pregadores até, que desistiram no meio da caminhada por outros motivos. Mas é aquela questão, são realidades que são fatores negativos, aonde nem todos ou nem poucos se manteram firmes de pé. Nem todos. Deveria ser diferente até, mas uma coisa eu digo, e nós temos que entender uma coisa: Deus, durante este tempo de pandemia, Ele nunca foi diferente conosco. Nunca foi diferente. E não é agora que vocês estão voltando a este grupo de oração que Ele vai fechar as portas para vocês. Da honra e do esforço da evangelização que vocês estão tendo. É questão de perseverar, irmãos. É questão de colocar a mão na massa e não deixar que a chama do primeiro amor seja apagada por qualquer coisinha que não vale a pena, para destronar ou destruir uma reunião de organização como essa. Mas vamos entrar no contexto da carta aos Efésios, para que vocês possam pegar direitinho. Eu tenho 20 minutos. A carta aos Efésios, ela é conhecida como uma cidade muito importante no quesito geográfico, porque ali fluía o comércio do interior. E essa cidade de Éfeso hoje é a atual Turquia. Essa cidade de Éfeso, lá tinha um templo dedicado à deusa Artemis ou à deusa Diana. Mas essa deusa, qual era essa função? É a deusa da fecundidade. E também, essa cidade é declarada província romana da Ásia. Como havia ali algumas construções, a cidade em especial a este templo de uma deusa especial que acabei de mencionar para vocês. São Paulo visitou essa cidade e permaneceu lá mais ou menos 3 anos nessa cidade. Possamos assim dizer que Paulo tinha um conhecimento de causa naquela cidade. Por quê? São Paulo auxiliou aquela cidade na fundação, porque tinha ali umas dificuldades ali divergentes.
como por exemplo o culto aos deuses. E continuando aqui, o tema desta carta, Efésios inteira, o que ela vai falar? O que Paulo fala? A igreja tendo em Jesus seu centro, meta e fundamento. E nós vamos desde já frisar a questão das palavras tão necessárias para essa passagem: o desperta do que dormes. E logo após eu irei falar um pouco do direcionamento da renovação. O que vem a ser a questão do verbo despertar? O despertar tem o seu significado muito especial, que vem a ser tirar ou sair do sono, ou de um estado de dormência, ou de anestesia. Traduzindo em miúdos, aqui é uma significação do dicionário da língua portuguesa: é acordar de um sono físico. E colocando para a realidade nossa, na nossa sociedade que nós estamos vivendo, e um outro dado da palavra de Deus, nós vamos lembrar Jonas, que foi chamado por Deus para anunciar a Nínive. O que Jonas fez? Desobedeceu a ordem de Deus e foi para Tarsis. Para ficar mais claro aqui, nós estamos vivendo a Nínive atual. E o presidente Vinícius Simões, da Renovação Carismática, ele lança um livro que vai falar mais ou menos assim: levanta-te, vai a Nínive, anuncia o que te ordena. Essa mensagem, ela vai delinear um plano pastoral para o triênio, que é a questão do anunciar, e a questão do ir, e a outra questão do vai. São 3 palavras deste triênio: levantar, ir e vai. Para trabalhar o primeiro verbo, a questão do levantar, ela tem um sentido imperativo. Levante-te, sai de onde você está, se mexa. E o segundo, o verbo ir, também no imperativo, vai. Você tem que ir. Você não tem que ficar no meio do caminho, você tem que ir. E o terceiro, anunciar, também no imperativo, anuncia-lhes. Retomando, Paulo considera e enxerga os efésios como filhos queridos. Voltamos no versículo 1. Que vai falar basicamente assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. E o amor de Cristo se deu em sacrifício completo de aroma agradável a Deus. Isto está contido nos primeiros versículos deste capítulo, onde o Senhor nos chama a nós oferecermos em odor de sacrifício agradável a Deus. O que vem a ser isso? Nós, como Renovação Carismática, temos por ofício consagrar a nossa vida ao próprio Deus. Pegamos a leitura do Levítico: sede santos como vosso Pai é
vezes numa livre adormecida, numa indolência espiritual. Palavra de Cristo, mas eu vou fazer questão de explicar para vocês o que vem a ser isso. É uma pessoa que não tem força, que não tem o menor estímulo para com Deus e com o seu amor infinito. Ou seja, a pessoa vem ao grupo de oração, até mesmo serve, mas não tem aquele entusiasmo. Olha o contraste, pós-pandemia, falta de garra para anunciar, falta de garra para estar na vida para este conflito. E não parou por aqui, porque o que nos paralisa contribui tudo para tirar da vontade de Deus, e que nós somos chamados a ter atitudes para com Deus, em resposta do seu amor derramado por nós. Nos primeiros versículos do capítulo 5 vai dizer assim: e nós, como renovação carismática, nós somos chamados a despertar, principalmente aquelas pessoas que tinham afirmado: eu tive a experiência do batismo no Espírito Santo. Bem, não quero entrar no detalhe da questão, mas acredito que, supostamente, não fazendo julgamento temerário, mas muito possivelmente, essa pessoa falou na empolgação. Até mesmo o cego, até mesmo o pessoal da Assembleia, falou uma emoção: nossa, sentiu arrepio ali, nossa, sentiu arrepio lá. Mas a experiência concreta se dá no caminhar, a experiência concreta se anda com a adesão à palavra ali semeada e ouvida. E o que não pode mais acontecer, que a pandemia não tem poder para barrar o amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. Não tem absolutamente nada. Porque o Senhor vem sobre este grupo de oração, sobre correntes de graça, sobre cura, sobre manifestação de milagres, a este novo tempo que este grupo, luz divina, irá passar neste ano de 2023. Olhem para a cruz ali, talvez vocês conheçam pessoas que estão literalmente mortas, que estão literalmente arrasadas. Vocês são responsáveis por essas pessoas apresentarem cada corpo que está adormecido, a colocar diante da cruz de Jesus. Quem viu o logotipo do movimento da leitura sabe, a cruz no meio e a pessoa de pé e uma pessoa deitada. Das pessoas deitadas que aqui estão no grupo de oração espiritualmente, em breve, eu não digo em breve não, mas logo irão se levantar renovados, logo irão se levantar renovados pela graça e pelo poder de Deus, e vamos aplaudir por essa verdade e por essa profecia. É aquela questão, amados irmãos e amadas irmãs, nós de fato amamos e prezamos pelo movimento da renovação, precisamos amar aquilo que nós conhecemos. E nós retomarmos a história da renovação, e nós retomarmos o Atos 2. É hora de nós retomarmos o Atos 2. Nós aqui, dentro do cenário, às vezes com o coração com medo, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois. O Senhor falou naquele presente momento ali: permanecer em Jerusalém, até que o momento do Pentecostes irá ser derramado sobre vocês. Uma nova força, uma nova ilusão, vocês irão receber por este tempo. O Senhor chama pessoas comprometidas e já predispostas para fazer o de repente que foi falado no livro. O que vem a ser esse de repente? Se nós olharmos o livro dos Atos dos Apóstolos, tem em 3 vezes
retomando essa pregação, o de repente, se nós pegarmos essas leituras, cada momento, desde a promessa que Jesus falou aos seus discípulos, até ali, eles estavam trancados. E agora? Os judeus vão nos matar? E, de repente, veio línguas de fogo sobre eles, e eles oraram no Espírito. Aí a transformação aconteceu. Aí a coragem entrou dentro deles. Assim estudo. Se há um irmão aqui, se há uma irmã aqui com falta de coragem, hoje você está recebendo coragem. Hoje você está recebendo um impulso missionário. Glória a Deus. Ah, eu quero anunciar. Vem. Ah, eu quero interceder. Vem para o grupo. Ah, eu quero fazer visita das casas. Por exemplo, tá? Vem para o grupo. Ah, eu quero tocar. Vem para o grupo. Mais uma condição. Qual condição, Cristiano? Participar das orações e dos exames. Por quê? Para o grupo de oração acontecer, precisa de servos comprometidos com a formação, seja na música, seja na pregação, seja na intercessão, seja no ministério de comunicação, seja na acolhida, que é a função humana. Você é chamado a receber todo o cuidado pastoral dentro do movimento. Falei aqui de algumas coisas. Eu vou retomar as palavras de direção. Aí vem aquela questão: levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós estamos vivendo como que em Ezequiel 37, ossos totalmente secos, mortos pelo meio do caminho. Por isso que este grupo Geração Luz Divina é chamado a socorrer essas almas e apresentar a Jesus, para dar o quê? Carne nova, estrutura nova, unção nova. É unção nova que vocês estão precisando. E não é relembrar daquilo de ruim que aconteceu, é tempo novo, é tempo de ressurreição, é tempo da graça. Vamos aplaudir isso? Eu vou dizer aqui renovação, e está dentro do contexto. Muitos coordenadores se deixam morrer, pois se deixaram destruir o óleo purificado que escorre da cruz de Cristo, para nos alimentar e manter o nosso fogo aceso. Irmãos e irmãs, o Padre Antônio José falou mais sobre isso. Cuidado com o fogo estranho. Eu quero fazer uma pergunta: o fogo vem do pé ou vem do coração? É no coração que se prova o quê? A consagração do altar na Santa Missa. Porque o grupo de oração ele precisa incentivar a Assembleia a ir à Santa Missa, porque ali vai brotar óleo. Na cruz também vai brotar óleo e seiva, para que essa unção venha a ser renovada de você. É viver o princípio da missa. E ainda mais, é viver o altar do sacrifício, é viver a cruz de Cristo. O mesmo Padre falou sobre essa necessidade. Um servo que vive de empolgação não vai ter unção nunca. Não adianta brigar com Deus. Por quê? Tem que ter uma predisposição para ser desafiado a viver esse sacrifício, a nos alimentarmos da fonte da vida eterna que é Jesus, que é a fonte da cruz. E é hora de nós nos levantarmos entre os mortos. E o que Jesus é para nós?
por consideração divina, o que Ele é para nós? Eu vou responder: ressurreição e a vida, porque nós somos esse caminho. E nós temos que entender o que vem a ser a morte, que não mais pode voltar aos grupos. Embora alguns grupos estão vivendo uma morte espiritual medonha. E qual é o sinônimo da morte? É a escuridão, é a paralisia, é o afastamento de Deus, a ausência de vida. E venhamos e convenhamos, amados irmãos e amadas irmãs, nos 2 últimos anos, dos grupos que eram fechados, servos desistindo de seus ministérios, coordenadores abrindo mão do seu chamado. Todo mundo vivenciou algumas coisas assim. Algumas coisas vocês vivenciaram. E até mesmo pessoas retrocedendo em seu processo de conversão. A pessoa estava no grupo de oração, estava quase lá, está quentinho, está pronto para ser enviado para Jesus para fazer um grupo. De repente, está ali na vida. Ficou um cheirinho da palavra, um cheirinho da cruz, um cheirinho do Espírito Santo. A gente não tem que ficar no cheirinho, a gente tem que experimentar e tem que colocar o pão na massa. É isso. É esse que é esse despertar. Porque as pessoas que estão mortas desta vida, muitas vezes mesmo, Deus quer salvar. Lembra de Jonas, que desobedeceu a ordem de Deus? Pois bem, ele foi engolido por uma baleia. E depois, segundo a Sagrada Escritura, Jonas foi evangelizado para mim. E foi mesmo. E aquela questão, assim como quer a volta e salvação das níveis dos nossos grupos de oração, aonde a cada grupo de oração o pecado vai acomodar. É hora de desacomodar o pecado, para que nós, como filhos de Deus, saiamos da dormência, para que nós possamos retomar. É hora de se levantar, estralar o despertar e se levantar. Eu tenho poucos minutos para concluir essa palavra anunciadora. Espero ter sido muito claro. Se faltou alguma coisa, prometo uma outra oportunidade de falar um pouco mais. Mas acredito que foi aquilo que cada um entendeu. Quem entendeu, dá um joinha. Maravilha. Deus abençoe. E é isso. Para concluir, Deus tem capacidade de salvar. Aonde alguns perderam o silêncio. E Deus nunca deu as costas para nós. É que nós damos as costas para Deus. A nossa problemática é a nossa carismática é isso. Eu digo, toda a igreja, Deus faz questão de salvar você, de me salvar. Ele te dá livro a mim. Ele te mostra tudo que nós temos que evitar de pecado, mas mesmo assim a gente é filho rebelde de Deus. Deus, ele escancara no meio de Jesus essa cruz. Que ele morreu por nós, que ele morreu por mim. E Deus, nesse tempo, não vai desistir de você. Deus não vai desistir do seu chamado. Deus não vai desistir da coordenação. Deus não vai desistir de tudo. E nós podemos colocar no nosso coração que Deus chegou com sua verdade para nós. Ele vai nos confrontar com a palavra, isso é fato, mas é para o nosso bem. Aonde Ele nunca, em nenhum momento, vai nos tirar da possibilidade de salvação. Ele
Deus aí a criação. Que o grupo ou geração seja um lugar de abastecimento ininterrupto, sem parar. Grupo ou geração que é grupo ou geração tem que estar 24 horas por dia em oração. E é isso. Isso é cultura de Pentecostes. Aquilo que Paulo falou por meio de Deus. O próprio Senhor, Ele ainda tem algo para nós. O trabalho é muito. O pastoreio é quem mais. Quantas pessoas vocês são chamadas a ressuscitar? Quantas pessoas vocês conhecem? Que há muito tempo não servia, por N motivos, é hora de chamar, é hora de resgatar. Vocês estão dispostos a despertar? Vocês estão dispostos a deixar Cristo iluminar? Sim ou não? Sim. Vamos ficar de pé então. Vamos chegar ao final desta colocação, dessa pregação. Ela vai falar muita coisa, mas eu sou fiel ao fim. E a deixar o Espírito Santo de Deus falar mesmo. Irmão e irmã, eis aí a questão. Ser ou não ser renovação carismática desses tempos. Ser renovação carismática não é dizer, sou renovação, mas você não luta, você não faz por onde a graça de Deus acontecer e contribuir na sua vida. Muitas vezes nós estamos mortos como zumbis, mortos vivos. Vocês estão de corpo presente e o pensamento fica lá fora. Nós muitas das vezes somos assim. O que é renovação carismática no Brasil? Nos propõe a viver essa palavra e a guardar essa palavra, não apenas guardar a palavra, mas de colocar em prática. Costumo dizer que a cada ano o nosso movimento da renovação carismática do Conselho Nacional, Deus move uma palavra para todos eles. Ele vai mover uma palavra ou outra. Quando vocês entenderem como que é a estrutura da renovação carismática, vocês vão começar a amar como vocês estão amando agora. Esse movimento que está se mantendo de pé lá nos Atos dos Apóstolos, que hoje não é diferente. É uma atualização, é uma vivência fraterna que vocês estão chamando de viver. A de resgatar, guardar e promover. A de ir, de anunciar, e vocês são chamados a vir, ali. Há lugares aonde o movimento requer cruz, renúncia. O movimento da renovação carismática requer de nós um esforço de cruz, de renúncia. É claro que o avivamento é a consequência. O batismo do Espírito Santo, a gente chama sobre isso. Levantar os braços e clamar o poder igual. Mas essa música é uma música que vai ficar gravada para nós como uma ordem de Deus, para que nós sejamos imitadores de Deus e de Jesus. Bora lá no ministério. Vamos lá. É hora de despertar, irmão. É hora de renovar o amor a Jesus. Desperta tudo que dormes, levanta dentro do sol. Levanta você.
vazio, aquilo que está arrefecido. O ministério, se puder cantar, tocar, uma música, a nós damos essa resposta de nos levantar, nós estamos de pé. Só basta nós colocarmos em prática. O levanta-te é de você. O levanta-te também é de mim. O despertar é de mim. O despertar é de cada um de vocês também. Desperta tu que dormes, retoma teu ardor. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará. Você crê nessa iluminação de Jesus? Canta. Estou com você. Ele continuará contando com todos nós. Por isso te escolhi Somos escolhidos da parte de Deus. e te deu uma missão. Temos uma missão Preciso prosseguir, e vamos prosseguir. louvando sempre Seu nome, o meu nome e o seu nome. seu nome, seu nome. Levanta-te, levanta-te, preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Levanta-te, levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Deixa eu testemunhar. A Onze, que já sabe dessa história, na pandemia, ocorreu que uma vizinha minha faleceu. Ela estava junto no quarto e até hoje não se sabe se ela estava realmente com Covid. Elas colocaram a pessoa, foi justamente no auge. E ligou para todos os lugares, não tinha ninguém para ir para fazer oração. E a filha me ligou em casa. E eu tive muito medo. Eu acho que eu nunca tive tanto medo na minha vida como eu tive naquele dia. Mas ao mesmo tempo, no meu coração, eu falei, meu Deus, Dona Terezinha, apostolado de oração, os filhos dilacerados, sem saber o que tinha realmente acontecido. E eu fiz isso. Eu levantei, eu lembro como hoje, coloquei minha camisa de São Miguel, coloquei luva, coloquei bota, vocês não sabem, é o meu primeiro casamento. Peguei minha Bíblia, cheguei lá no cemitério. Quando eu cheguei, a filha estava me esperando na porta. E ela falou, que bom que a igreja veio. Eu nunca vou esquecer disso. E ela nem tanto de igreja era. Então, eu estou dizendo por experiência. Eu fui tremendo. Eu só chorava, com a Bíblia na mão, aquela luva, o caixão a 2 metros já. Mas as pessoas sentiram o quê? O carinho, o refrigério. Olha, alguém veio. Eu não conseguia falar, mas eu sei que o Senhor usou aquele dia. Eu só fiz cantar uma música. Eu me lembro porque era mais Sagrado Coração de Jesus. Eu acho que eu fui tão bem o coração santo que eu cantei isso. Então, assim, eu concordo plenamente. A gente precisa levantar e sair, mesmo diante dos nossos medos. E obrigada, irmão, pela sua palavra. Eu tenho certeza que lá foi incrível, né? A gente sentiu um pouco do ENF. O que é o ENF? Um encontro de formação nacional, gente. É que o pessoal fala ENF, né? Então é um encontro que tem uma vez por ano, que forma nós, músicos, pregadores, formadores, intercessores, coordenadores, para a gente o quê? Se abastecer
e dar continuidade na missão, que não é fácil. Imagine eu com 3 filhos, esposo, casa, empresária, a Maria Coletinha. Então, cada um tem sua realidade. Então, esses encontros, eles nos fortalecem. Então, eu digo que eu fiz isso, eu levantei. Peguei minha Bíblia e fui. Eu acredito que muitos dos apóstolos, por muitas vezes, fizeram isso. Com medo de ser mortos, fizeram isso, pegou e foi. E foi. Então, a gente